palestra de hoje tem como tema a família material e espiritual. Nós utilizamos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. As famílias por laços espirituais são duradouras, fortificam-se pela purificação e perpetuam no mundo dos espíritos. Já as famílias por laços corporais são frágeis como a matéria, extinguem-se com o tempo, quase sempre se dissolvem moralmente na vida atual. Os laços de sangue não estabelecem os laços espirituais. O pai não gera o espírito do filho, fornece apenas o corpo e deve ajudar no desenvolvimento moral e intelectual para progredir. Parentes próximos podem ser espíritos simpáticos ligados por relações anteriores e mostram afeição durante a vida, mas também podem ser espíritos estranhos ou separados por antipatias anteriores para servir de prova. Os verdadeiros laços de família são a simpatia e comunhão de pensamentos que une antes, durante e após a reencarnação. Em Mateus 12, eis minha mãe e meus irmãos, família pelos laços espirituais, pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, irmã e minha mãe. No livro Vida e Sexo, Emmanuel explica sobre a família. De todas as associações, exceto a humanidade, a mais importante na função educadora e regenerativa é a família, onde duas pessoas se unem com afeto e formam o lar. Através do casal, nós temos a reencarnação, onde os filhos são liames do amor. Na família, encontram-se afetos e desafetos para reajustes indispensáveis. Está ligada à vivência coletiva necessária ao aprimoramento para edificação. Em Efésios 5, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa. Os dois se tornarão uma só carne. No Livro dos Espíritos, de 203 a 217, semelhanças físicas são transmitidas de pais para filhos, mas as semelhanças morais podem existir entre pais e filhos, porque são espíritos simpáticos atraídos pela semelhança de tendências. Os pais têm grande influência sobre os filhos porque os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Eles têm a missão de desenvolver os filhos pela educação. É tarefa. Se falhar, serão culpados. Pais bons e virtuosos podem ter filhos perversos, porque um espírito mau pode pedir pais bons na esperança de que seus conselhos o orientem no bem. Filhos maus são provação para os pais. A semelhança de caráter entre os irmãos, principalmente os irmãos gêmeos, se explica porque são espíritos simpáticos, com semelhança de sentimentos. Eles se sentem felizes por estarem juntos. Irmãos siameses, que é quando os corpos são ligados, existem órgãos em comum, são espíritos em provas redentoras. A semelhança é grande, tão grande, que aos nossos olhos eles parecem apenas um ser. A aversão que existe entre os irmãos gêmeos pode ser explicada porque podem ser espíritos maus que querem lutar juntos no teatro da vida, segundo os espíritos nos esclarecem. Povo é uma grande família de espíritos simpáticos, onde existe uma semelhança distinta. E nesta situação nós podemos nos lembrar dos japoneses, do povo indígena. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Esquecimento do Passado, o espírito renasce frequentemente
no mesmo meio em que viveu. Se encontra com as mesmas pessoas para reparar o mal. Poderia reconhecê-las e o ódio reaparecer ou sentir-se humilhado. Lembrar traria perturbações às relações sociais. Cada existência é novo ponto de partida. Por isso, pouco importa o que foi, o que ocorreu de fato. Suas más tendências atuais indicam o que resta corrigir nesta pessoa. A voz da consciência o adverte sobre o bem e o mal e dá forças para resistir às tentações. Por isso, o esquecimento é apenas durante a vida material. Quando o espírito volta para a vida espiritual, quando se liberta do corpo físico, ele reencontra suas lembranças do passado. Então, este esquecimento do passado é apenas uma interrupção momentânea. Nós devemos nos lembrar que durante o sono, o espírito tem certa liberdade e consciência dos atos anteriores. Portanto, alguns de nós podem ter reminiscências do passado durante o sono e pode também nos trazer estas lembranças com o sonho. Alguns de nós ainda se lembram ao despertar. No livro Vida e Sexo, Emmanuel fala sobre o ambiente doméstico. O lar é a escola da alma. O espírito retorna ao plano físico e vê nos pais as primeiras imagens de Deus e da vida, onde germinam os primeiros pensamentos e esperanças. Pais imaturos tratam crianças como adultos e adultos como crianças. O lar não deve se converter em pouso neurótico que causa doenças mentais irreversíveis. E nesta parte, nós podemos nos recordar de inúmeras situações onde nós mesmos vivenciamos traumas na infância, na adolescência, situações terríveis que vivenciamos dentro do nosso lar e que nos marcaram por toda esta nossa existência. Portanto, é onde Emmanuel fala do pouso neurótico. O lar deve ser ambiente pacífico para que possamos desenvolver as nossas qualidades morais e onde nós devemos, uns auxiliando os outros, eliminar todas as nossas mazelas morais. No livro A Vida em Família, excelente livro de estudo, Rodolfo Caligares fala que a família completa pressupõe pai, mãe e filho. Claro, ali sendo também constituída pelos parentes que são avós, tios e primos. Escola de virtudes sociais, que precisa ter amor recíproco dos membros como autenticidade, onde cada um conhece o seu papel no lar. Assistência, quando os pais organizam, preservam e protegem o lar contra tudo. Para isso, os pais devem ter presença no lar. Estabilidade, quando nós pensamos nos ideais da família, nos valores que esta família deseja atingir, e são valores materiais, espirituais, valores morais desta família, para cada integrante da família, onde todos se unem para atingir estes objetivos. Harmonia, valores cultivados pelos pais, como amor, sinceridade, capacidade de perdoar, esquecer e recomeçar. Disciplina dos filhos com respeito às pessoas, coisas e direitos do próximo. Solidariedade. Solidariedade no lar, com calor humano, compartilhamento de interesses entre os integrantes desta família. Rodolfo Caligares ainda nos define
mãe como a força integrativa deste lar. Ela está sempre presente para o bem-estar geral, bem-estar de todos. O pai é o chefe da família. Ele exerce autoridade, está sempre atento aos problemas da família. Com prestígio moral, faz dos seus pessoas realizadas e felizes. Vejam, prestígio moral. Ele, assim como a mãe, são o exemplo do lar, tendo a certeza de que os outros integrantes, os filhos, seguirão seus passos. Eles são o exemplo. As crianças compreendem que o que eles fazem deve ser seguido. É natural isso. E as crianças devem vencer o egoísmo, evoluir para a fraternidade. É quando elas crescem e desenvolvem dons sem inveja ou frustração. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, nós devemos nos lembrar de Êxodo 20. Honrará teu pai e tua mãe para ter dilatada a vida sobre a terra que o Senhor teu Deus há de te dar. Ingratidão é fruto do egoísmo que revolta os corações virtuosos, mas a ingratidão dos filhos tem sentido ainda mais odioso. Depois de alguns anos de meditação e prece, o espírito receberá um corpo na família de quem detestou e pede permissão para cumprir seus destinos. O contato com seres que odiou é prova terrível. Assim se explicam ódios e repulsas nas infâncias, nas crianças, por mais pequeninas que sejam. A missão dos pais é aproximar a alma de Deus. Se cumpre, recebe a recompensa. Os cuidados e educação auxiliam no aperfeiçoamento e felicidade futura. Nós sempre dizemos que um dia nós escutaremos, após o nosso desencarne, que fez da criança confiada a sua guarda. Se ela permaneceu atrasada por nossa culpa, o castigo será vê-la entre os espíritos atrasados e, nesta situação, com certeza nós pediremos para reparar estes erros com nova reencarnação, recebendo novamente esse espírito no lar, tentando fazer agora de forma muito correta, conduzi-lo a Deus, conduzi-lo no caminho do bem. Muitas mães, ao invés de eliminar maus princípios com a educação, desenvolvem estes princípios por descuido ou fraqueza. Nenhuma criança chega no lar errado. As mães, e só as mães, elas têm total condição de encaminhá-los no caminho do bem, de convertê-los em pessoas melhores do que quando as receberam. Portanto, aquela mãe que sofre, achando que não pode conduzir o seu filho a Deus, ó, minha irmã, erga seus olhos para o céu, porque com toda certeza você é o espírito mais indicado para esta tarefa. No berço, a criança manifesta instintos que traz de outras existências. Nós devemos estudar esta criança para combater o mal, lembrando que os menores deslizes devem ser corrigidos, mas não é com tapas, não é com agressão física ou moral, porque isso só revolta, isso só prejudica e piora tudo. É com brandura, é com a maior paciência, é com indulgência no lar, fazer aos outros apenas aquilo que nós desejamos que nos façam, com indulgência no lar. Sempre sabendo que os menores deslizes devem ser corrigidos com esta brandura, com esta consciência de quem é a mãe e de quem é o filho.
sabendo que dia após dia isso vai sim sendo amenizado e exaltando as qualidades morais deste pequenino ser, para que ele possa ter a certeza de que com os menores atos no bem, ele estará no caminho certo. Com tudo isso, nós não podemos deixar de dizer que, se alguns de nós são pais, todos nós somos filhos. E nós somos responsáveis por esta honra aos pais, que é respeito, que é cuidados, que é atenção. Lembrando que os nossos pais merecem todo o nosso desvelo, merece os menores atos de cuidados, de ternura, da mesma forma que fizeram por nós na infância. E se nós não recebemos o afeto que nós acreditamos que era necessário para o nosso desenvolvimento físico, mental, intelectual, espiritual, nós não devemos revidar. Pior ainda, revidar aos pais. O revide que não é adequado, digo, não é nem permitido a qualquer semelhante, quem dirá aos nossos pais. Isso não nos cabe, julgar as atitudes que eles tiveram em relação a nós, mas sim fazer por eles tudo o que estiver ao nosso alcance. E qual é a reflexão de hoje com tudo isso? Nós utilizaremos o livro de Rodolfo Caligares. Você é autêntico no lar? Você, meu irmão, minha irmã, sabe qual o seu papel dentro da sua casa? Você que é mãe, como você assume este papel? Tem presença no lar? Você é realmente a força integrativa? Você une todos os membros desta família? Você não permite que eles sejam desamparados, que eles briguem no lar? A mãe, ela deve ser a fonte de união dentro da casa, sempre apaziguadora, sempre doadora do maior afeto, sempre com paciência, fazendo com que os irmãos se envolvam na fraternidade, para que eles tenham a certeza de que não deve haver rivalidade ou competitividade dentro do lar, porque se são seres diferentes, cada um tem a sua potencialidade. Então, deixando claro que todos são amados, cada um à sua maneira, porque são pessoas diferentes, mas que pode um trocar experiência com o outro e assim aumentar este aprendizado nesta escola de virtudes. E o pai, que é o chefe da família, e que merece respeito e que tem que se dar ao respeito, que deve se valorizar, ele deve se valorizar, deve ser o exemplo digno dentro desta casa, ele que deve ser a maior das virtudes dentro do lar, mostrando a estes integrantes, a estes filhos, como deve ser correto, como deve estar o caráter desta pessoa que está em processo de desenvolvimento, mostrando sim que com uma boa conversa todos podem ser retificados. Então, mostrando isso, lembrando que o pai é o modelo, é o exemplo do filho e da filha, ele que é um ser correto, preciso, mas também amoroso, impregnará esta moça do seu ideal de homem, de esposo, de marido. E para esse rapaz, mostrando como ele deverá se comportar dentro da sua casa, da sua família. Vejam que é imprescindível a boa postura do pai e da mãe dentro do lar para a mente destas crianças, destes jovens.
Mas se você que está me ouvindo é um jovem, qual é o seu papel no lar? É de rebeldia? Você deve enfrentar os seus pais para se fazer ouvir? Não, você que é jovem, você que é dinâmico, você que deve honrar o seu pai e a sua mãe para ter dilatada a vida sobre a terra, que o Senhor seu Deus haverá de te dar. Você respeita, você ouve, você senta e tem a certeza de que pai e mãe foram colocados no seu caminho e te receberam para te conduzir no caminho certo, meu irmão. Para te conduzir, minha irmãzinha, no caminho que te levará até Deus. E eles têm um pouco mais de experiência nesta existência enquanto encarnados. Eles, com todo o seu amor, querem o que é de melhor para você. E você escuta, você compreende isso e você se une aos seus genitores para que possa se desenvolver totalmente e abrir asas para que um dia possa constituir sua própria família. Nós agradecemos a atenção de todos, esperamos que de alguma forma tenhamos contribuído para seus estudos. Que o Senhor nosso Deus, o nosso Pai amado, possa iluminar o seu lar, levando paz, a paz do amado Mestre Jesus. O amor do amado Mestre Jesus esteja sempre presente em tua casa, meu irmão, minha irmã. Lembrando quanto é imprescindível abrir o Evangelho no lar, orar em família, esta união dos integrantes com o Evangelho nas mãos. Isto protege a tua casa e te encaminha com certeza ao Senhor. Eu agradeço ao amigo Erasmo pelo trabalho edificante. Graças a Deus, graças a Jesus.